Luciano. Vem cá. Oi, bom dia. O senhor me Olá, chamou para bom falar dia. comigo. Com Sim. licença. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem? Tá. Eu quero falar com você. Eu tenho uma agenda aqui para fazer com o nosso trabalho, para adiantar um pouco sobre o trabalho que a gente fez. Eu quero explicar para você. Na semana que vem a gente tem que fazer feita. Aí você tem que fazer essa coisa, isso aqui, tudo isso aqui. Você me entendeu? Buat nabi makau hakarak atau lembra hene o tem que halo buat side rate ihane o tama saida buat nabi house haula bele halo idane serviço união o tem que halo. Aí você me entendeu essa coisa que eu falei? Eu acho que eu não entendi muito bem. O senhor pode ser mais claro? Sim que eu falei. Buat nabi halo né? O bele aumenta tan saida mak o sente dia iha itene serviço né atau né é maselo bele gosta itania serviço né? Tá me entendendo? Honestamente, não. Ah, que isso? Eu tô falando 2 vezes, 3 vezes, você tá não me entendendo? Que isso? Você sabe trabalhar? Desculpa, senhor, mas acho que o senhor não foi claro o suficiente. Eu tive uma certa dificuldade em acompanhar. O senhor podia dizer assim exatamente o que o senhor precisa de mim? Com certeza, eu preciso de você para ajudar um pouco sobre o trabalho que a gente tem que aplicar um pouco sobre o nosso trabalho. Tem que ser semana que vem, tem que ser feita. Por isso que eu chamei você, vem aqui para a continuação do trabalho que eu já comecei. Por isso que eu chamei você para continuar esse trabalho. Programa que eu te falei, agora sim, vamos continuar mais um pouco aqui. Senang mai, kita tinggi bani kalau kali be kita lanona, nebe usu babo, tinggi ser atau terminal serviço dene, nebe usu atau colaborar nebe tinggi para kita tinggi continuar tem trabalho dene. Tá me entendendo? Mas qual é o trabalho, assim? Qual é o programa, assim, especificamente, assim? O que a gente vai fazer? Qual é o programa? O programa que eu já expliquei para você estava tudo anotado aqui. Só quero você continuar esse programa para semana em maio. Tem que bairro local para tu apresentar na tenha comunidade assim. É uma russa tem que colaborar com tá me entendendo? E eu começo a trabalhar nisso quando? Começar o dia, abang, ou depende de você sente tempo de ir para tempo de barat teve, saúde se você tá continuar lá isso. Tá me entendendo? E o que eu preciso fazer? Ai meu Deus, que isso? Eu tô falando que esse aqui que você tem que fazer 1 dia, 3 dias que eu tô falando aqui. E agora, você não tá me entendendo o que eu tô explicando 3 vezes agora já. Por que você não entende? Então, eu quero você entender isso aqui. Mas você não está me entendendo? Eu não sei. Esse trabalho agora a gente tem que lançar nessa semana. E aí agora você? Mas eu não entendi nem o que é o trabalho, nem o que o senhor quer de mim. O que o senhor quer de mim? Eu falei 2 vezes, 3 vezes, moça. Definitivamente, essa pessoa, você não está pronto para trabalhar essa empresa. Por isso que eu chamei a pessoa errada. Alguém está agora então vou levar. Pode ir embora. Você não está preparado para trabalhar esse trabalho. Você pode ir embora. Pode ir embora. Ô Leandro, você pode me dar uma atenção para dar... Eu conversei com a Luciana, ela não conseguiu me entender. Eu chamei ela para
fazer um trabalho, mas ela não, eu falei com ela não me entendeu, por isso que eu mandei ela embora. Não sei, você pode dar uma conselho para eu posso melhorar a minha conversa com ela e chamar ela de novo para trabalhar, porque ela é uma pessoa que trabalha muito bem, mas só ela não entende o que eu estou falando com ela. Eu não sei, você pode dar uma avaliação para a minha conversa com ela? Hausinte salationa tamba haumana ni bationa nebe hausinte sladia idane ma kawakar bol ni mai fale hausinte haunya salationa tamba haumana ni batena por isso que eu quero chamar ela de novo para trabalhar nesse assunto e a gente podemos continuar. Domingos, que situação tu me colocou, né? Bom, eu dei uma olhada na conversa que eu teve com a Luciana e levantei alguns pontos que a gente pode utilizar e até melhorar no processo de comunicação. A primeira coisa que eu percebi é que tu não olha diretamente pra ela, tu não tem uma firmeza no que tu tá falando. Às vezes tu tava olhando pra baixo, tu utilizava alguns vícios de linguagem, tipo dava umas pausas que tava um pouco complicado pra ela entender. Ela tava se esforçando pra entender, isso acredito que seja, né? Mas ainda não tava passando muita confiança no que ela tava fazendo. Um ponto que eu coloquei é que tu tava enrolando um pouco antes de explicar pra ela que era fazer o projeto Vortex, né? Tu tá, além de enrolar um pouco do que tava falando, não tava sendo muito claro, ela não tava entendendo tudo que ela precisa fazer. Então eu acredito que isso seria um ponto que a gente possa estar melhorando até mesmo para conversar com a Luciana depois. Então, um objetivo, primeiro, tentar olhar nos olhos, gesticular um pouco, tentar utilizar de uma forma melhor de se expressar e também assim, que nem eu anotei aqui, ó, não fazer de cabeça baixa, ter a clareza nas informações que tu vai passar. E também tentar evitar um pouco essas pausas, né? Eu acredito assim que o branco, ou até mesmo uma forma melhor de colocação, ela pode ser uma pausa muito bacana. Mas acontece que a gente começa a usar essa pausa com alguns sons. Começa a utilizar o né e tal. É legal aquela pausa que tu possa trazer e puxar a ideia pra pessoa. Mas essa pausa que começa a utilizar alguns sons não é algo muito bacana. E começa a tirar a atenção de quem tá ouvindo. O que a gente conseguiu perceber é que vocês não estão falando a mesma língua. Tu vê assim que tu estava utilizando alguns termos técnicos e algumas gírias que você utiliza da onde você nasceu e ela não estava entendendo. Ela estava tentando se esforçar para entender, mas ela não estava entendendo. E tu não estava ajudando um pouco, porque no final tu estava falando, não, entendeu? Entendeu? Tu estava fazendo um feedback forçado com ela, que estava obrigando a ela a se sentir um pouco acuada. Isso é algo muito complicado, né? Às vezes nesse processo de comunicação tem que ser uma coisa solta, uma harmonia. Então assim, tentar utilizar termos que ela possa entender. A Luciana é uma ótima colaboradora, que nem você falou, a gente está aqui tentando ter maior contato com ela, mas tentar forçar um pouco, ela não entende esses termos técnicos. Então, outra coisa muito característica na tua questão foi o que tu usa muito a caneta e tu batia a caneta na mesa. Na agendazinha. Isso tirava totalmente o foco dela. Ela estava tentando o máximo entender a sua mensagem, mas tu ficava tirando o foco dela com uma caneta. Dela assim, pô, eu já não estou mais conseguindo entender nada, não vou fazer mais nada aqui. Ela também, uma questão que a gente tirou aqui, que eu achei numa análise muito bacana, é que pediu que ela não passou a informação por completo. Então ela estava tentando a informação por completo, me explica, mas para que isso, que horário e tal, e tu não estava dando muitas informações, só queria que ela produzisse esse material. E ela não estava conseguindo se adaptar porque ela não estava entendendo o processo como completo. Então, no final, eu consegui perceber que tu ficou cansado de repetir a mesma coisa várias vezes. O que a gente pode perceber é que tu repetiu a mesma coisa várias vezes, mas não de formas diferentes. Então é como dizer, essa caneta é verde daqui uns 5 minutos. Tu repetindo a mesma frase, ela não vai conseguir entender, porque tu não está fazendo de formas diferentes. Então, além de tentar repetir demasiadamente uma questão, tu ainda estava fazendo um feedback forçado. Então, que acuou muito a Luciana, que realmente ela tentou se esforçar, mas não conseguiu entender. Então no final a gente começou a perder que ela acabou se irritando, ela começou a perder a confiança no que estava falando. Eu achou que estava realmente debochando dela. E a Luciana, que a gente fazendo uma breve análise, ela tentou se esforçar bastante para entender o que realmente tu queria conversar. Mas ela estava com um pouco de receio de falar que não entendeu, eu não consegui entender muito bem, ela estava com um pouco de receio em ainda expressar esse não entendimento. Mas com o tempo a gente começou a perceber que ela acabou desistindo realmente de tentar entender. Ela falou,
eu não vou conseguir entender, porque eu não tô conseguindo entender, eu tento pedir novas formas, ele não tá me ajudando, então tá muito complicado eu conseguir entender. Então assim, acredito que se tu fazendo essas ações, tentando melhorar sua comunicação, tu vai ter resultados muito bacanas. Acredito é isso, então esse é o recado do Motem. Então, eu boleh tiada bahagia. Ini boleh kan? Certo. Agora kita pergi nomor sesuatu dari awal tiada ni. Jadi, WhatsApp ni, semua ni mai tak halau nampai dah. Halau nampai ini program ini terin. Jadi, aku sudah buat tu. Continuação de trabalho. Ini serviço ni. Certo. Não, então a gente pode fazer ali, mas deixa eu ver aqui. Então o que a gente tem que fazer é pegar o Qualia e lançar esse produto Vortex. Isso? Isso. Ah, então, isso é simples, né? Não, simples. Mas eu falei com o Sr. Luciano, ele não me entende. Mas isso é muito fácil. Não, a gente pode fazer então. Beleza? Agora? Valeu então. Então, começar logo. Valeu.